Nesse vídeo eu vou te falar a minha opinião sobre o tema do Paz UEMA 2026, tá? De já tem muita gente dizendo que acertou o tema, muito professor acertei o tema, acertei o tema. Parece que ficou na moda dizer que acertou o tema da redação, né? Igual lá do Enem, qualquer pessoa que colocou um tema aleatório com a palavra, com sinônimo para idoso, senil, ai, acertei o tema. Tu acertou nada, rapaz, tu acertou nada. Aqui a nossa régua é alta. Para tu dizer que acertou o tema, tu tem que ter colocado no mínimo, as palavras, elementos do tema. Um tema que tem esse monte de quantidade de palavras, tu acertou o tema só se tu for discípulo do Ed Clay ou se tu tiver um pacto. Não, tu não acertou o tema, cara. Aqui nós fizemos mais de 40 temas pra galera treinar. Nós fizemos uns 8 muito parecidos, cara. Falando honestamente, nós fizemos uns 8 temas muito parecidos, que os argumentos usados pelos nossos alunos dariam para ter usado também nesse tema, porque era muito parecido. Agora, acertar o tema, não, não. A nossa régua é alta para dizer que nós acertamos o tema. Eu sou o cara que mais acertou o tema da redação UEMA de 2021 até aqui. Nesse ano eu não acertei. Fazer o quê, né, velho? Fazer o quê? Além de tudo, eu falo pra galera, a gente não se prepara para acertar o tema. Nós acertamos o tema por consequência, porque a gente faz tanto tema que a gente acaba acertando. Nesse ano nós não acertamos, mas nós fizemos uns 8 temas muito próximos. Falamos sobre a importância do jovem. Eu vou comentar aqui o texto motivador, e se tu acompanhou esse canal aqui de forma gratuita, tu vai deixar um comentário aqui e vai lembrar de que eu te entreguei esse tema até de forma gratuita aqui no YouTube. Vem aqui para a tela do meu computador, ó. Olha só como tu vai lembrar de tudo que eu te falei aqui nos ao vivo. Presta atenção. Ela coloca isso aqui como texto motivador, coloca essa sequência aqui de textos e olha só o que ela descreve. O romance As Meninas, escrito em 1970, ó, o contexto que ela está colocando, o contexto é importante, eu te falava aqui. É, no dizer de Nili Novaes Coelho, um livro corajoso e adulto, nascido das experiências tristes e profundas. Eu vou até marcar isso aqui, ó, nascido de experiências tristes e profundas. Trata-se de obra aberta que, tal como a vida cósmica, flui num movimento incessante e eterno. Leia as críticas literárias sobre o referido romance. Ok. E aí ela coloca aqui essas críticas, né? A primeira aqui do Ricardo Ramos, fala assim, ó, Deus vomita os mornos, cita Lígia Fagundes Telles com alguma frequência, leva para um romance as meninas, em plena quadra de horror, o nosso primeiro depoimento de tortura. Ele tá dizendo que ela escreveu esse romance de algo que a gente infelizmente viveu, né, velho? Viveu mesmo esse período de horror da ditadura. O segundo aqui é do Hélio Pólvora. Nesse belo e pungente romance dos maiores da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles ensina, mais uma vez, que a ficção a ficção se faz com gente. Ó, ele tá falando, gente, olha o que ela fez. Ela pegou gente mesmo, histórias reais, e fez essa ficção. Gente é o material de ficção. Olha, ele tá criticando, tá falando, gente é o material da ficção. As meninas retratam mulheres com problemas típicos de sua condição. Olha, ele tá dizendo assim, olha, será que ela é sensacionalista, gente? Deixa eu ver se consigo grifar aqui para vocês, ó. E, no entanto, inscreve-se na literatura geral, na literatura viril, empenhada em disseminar temas atuais, ó. E aí tem outro aqui que é da Nili Novaes Coelho. Esse aqui é legal, esse aqui vocês vão lembrar das aulas. E é principalmente a juventude, desnorteada ou não, que muito tem a descobrir os caminhos deste mundo belo e terrível que a escritora paulista constrói em sua palavra criadora. Cara, olha só o que ela tá falando. Percebe que esses textos motivadores aqui vão te falar do contexto, vão fazer essa crítica. Beleza, esses textos motivadores aqui, ó, eles estão falando do papel desse jovem, do impacto que esse jovem sofre inserido dentro daquele contexto. É principalmente a juventude, desnorteada ou não, que recebe esse impacto. Cara, eu te falava aqui em várias aulas da comparação entre o jovem dessa época e o jovem da época passada. Legal, né? Nós tínhamos aquela autora que escreveu aquela obra dentro daquele contexto de publicação e criou essas três personagens mulheres, que elas viviam uma fase tão ruim que eu falava assim, cara, eu tenho certeza que a pior fase da tua vida é a adolescência. Tu tem a limitação de uma criança, mas tem a responsabilidade de um adulto. É uma fase meio contraditória, percebe? E eu falava isso, ó, tu carrega sobre os ombros um peso muito grande nessa fase de adolescência. É uma fase de merda. Então eu colocava
grava isso para vocês e tem esses textos motivadores te falando exatamente isso. Vamos para o texto seguinte, vamos ver. Hoje queremos falar para os jovens, queremos falar dos jovens, de seus pensamentos e de seus sentimentos. Vejamos algumas conceituações de juventude. Ele vai então conceituar o que é essa juventude. Pois não existe uma concepção única. Não existe uma concepção única que caracterize ou delimite o grupo geracional no qual você, jovem, está inserido. Ele está falando assim, não existe, gente, um conceito para o jovem. O jovem, ele não é essa construção biológica concreta. Não existe essa construção biológica. O jovem, ele é construído por um conjunto de fatores que tornam essa fase aí uma fase bastante instável, contraditória. Beleza, vamos ver aí essa conceituação desse jovem. Olha só. Trata de uma categoria em permanente construção social histórica. Tu vai lembrar de mim com isso bem aqui, Teve gente que grifou isso aqui, marcou meu nome, tirou foto depois da prova e me mandou. Lembra que eu te falava que tem um autor que vai dizer que o jovem dessa época, ele é diferente do século passado porque ele tem essa necessidade de se autoafirmar. Olha isso aqui, em permanente construção histórica e social. É isso. É isso. Ele tá te mostrando que esse jovem, ele tem essas responsabilidades de mudança, mas é ruim, cara. É uma fase contraditória. Ele vai te mostrar o caráter ambíguo dessa fase da vida. Nos textos motivadores seguintes, ele vai te falar que o jovem sofre esse impacto pelo contexto que ele está inserido, mas ele tem essa responsabilidade de mudança. Olha que caráter ambíguo e contraditório, não é verdade? Assim, cabe falar em diferentes juventudes. Então eu não falo, não é a juventude. Eu falo diferentes juventudes, porque as juventudes mudam conforme o contexto em que ela está inserida. Então existe a juventude dos teus avós, existiu a juventude dos teus pais, agora existe a tua juventude, porque a tua juventude está inserida em um contexto que ela influencia e é influenciada pelo aquele contexto, e tu vai lembrar daquele autor que nesse contexto em específico nós temos algo, cara, diferente. A necessidade de autoconstrução, de autoafirmação, a gente precisa se provar o tempo inteiro. Vamos lá. Que possuem uma construção da identidade. Meu Deus, a construção da identidade, será que foi eu que fiz esse texto motivador? Como questão central, mas que se destacam no imaginário social a partir de múltiplas referências da sociedade. Eles se destacam a partir de múltiplas referências? Então ele tem que gerar, não é, essas referências? Ele precisa construir essas referências no imaginário coletivo, não é? Exatamente, velho. Percebe que esse texto, ele está conceituando o que é essa juventude? Percebe que os textos anteriores, eles vão te falar do contexto ruim, de quanto que o jovem ele é influenciado. E nesses textos aqui de baixo, ele vai conceituar o que é essa juventude, e logo nesse primeiro texto ele vai te falar, não existe a juventude. Existem as juventudes, porque elas são influenciadas. Olha o texto seguinte, trata-se de uma complexa condição social que influencia e é influenciada pelas diferentes culturas. Meu Deus! Influencia e é diferenciado pelas diferentes culturas e possui uma condição dinâmica e imutável ao longo do tempo, de acordo com as transformações da sociedade. Legal! O contexto de publicação, ele é importante. O indivíduo está inserido em um meio que ele influencia e é influenciado. Existe um autor chamado Jorge Simmels que vai caracterizar esse sujeito moderno comparando-o com o sujeito do século passado. Show de bola, papai. Show de bola. Eu acertei o tema. Acertou merda nenhuma. Tu pode ter feito tema parecido. Aqui nós fizemos vários temas parecidos. Mas eu tenho coragem de dizer que nós não acertamos o tema. Porque aqui a nossa régua é alta, rapaz. Bora ver aqui agora. Não se pode, portanto, falar em juventude universal. Então não existe, né, um conceito de juventude. Tá. Essa juventude é mutável. Visto que não consiste num fenômeno que está posto em qualquer lugar e tempo, sem implicações sociais das personagens do romance, as meninas, a você. Ele tá falando lá desde os tempos antigos até você, um texto bastante informal, né? O jovem real do século XXI
Todos sentem as implicações das conjunturas do mundo em que vivem. Ó, você está inserido em um contexto, amigo, velho. Não tem como fugir disso. Dessa forma, considerando a leitura deste potente romance como os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa que apresente, no mínimo, 2 argumentos válidos, provando seu ponto de vista acerca do tema. Ó, e tá aí o temão, né, velho? Primeira coisa, tema com pergunta, galera. Vai cair tema com pergunta. Eu falava pra vocês, vai cair tema com pergunta. Cadê? Não é um tema com pergunta. Acertei o tema. Acertou nada, homem. A nossa régua aqui é alta, pô. Agora nós treinamos essa porra aqui muito bem treinada. Eita, não posso, né? Os cenários políticos sociais e seus impactos na vida dos jovens brasileiros. Olha só, elemento central, os cenários políticos sociais. Eu te falava, vai ter elementos do tema. O primeiro elemento é o núcleo, ele vai te dar o assunto, ó, cenários políticos sociais. Teus concorrentes com certeza vão ficar só falando desses cenários políticos sociais. Tu que é de casa e é mala, tu já viu que o primeiro lote de texto ele vai caracterizar esses cenários e como esses cenários impactam. E no segundo lote de texto motivador, vai caracterizar, vai conceituar essa juventude. Só que tem mais, ó. Deixa eu até mudar a cor disso aí. Deixa eu até mudar a cor. Seus impactos na vida da juventude. Será que tem como mudar a cor? Tem. Nossa, esse aqui é o nosso recorte, irmão. Esse aqui não foi um tema fácil. Não foi um tema fácil. Presta atenção, cenários políticos é algo neutro. É algo neutro. Podemos ter cenário político positivo ou negativo. E esses cenários políticos, eles impactam na vida do sujeito. Temos um cenário político negativo no contexto de publicação daquela obra e ele quer colocar um texto motivador conceituando esse jovem. Aqui temos os 2 elementos, meu irmão. Tenho certeza que os teus concorrentes falaram somente desse elemento central. Agora, olha o que tem de interessante. Cenário político-social. Esse cenário político-social pode ser algo positivo ou negativo. O cenário político-social pode ser bom ou pode ser ruim. O texto motivador falou, cara, isso é uma merda. Porque nós temos o jovem, e o jovem ele é mutável. Ele sofre o impacto do cenário que ele está inserido. Então, aquele cenário político, podemos concluir, deve ser um cenário político-social de estabilidade, para garantir que a juventude não sofra com aquele cenário. Beleza, os impactos na vida. Esses impactos, eles são... Como é que eu posso dizer? Fluidos. Esses impactos são fluidos. Vai depender do contexto que aquele jovem está inserido. É um tema que não é um tema fácil, cobrava de você uma interpretação prévia, você precisaria ter lido e estudado as obras literárias para poder desenvolver esse tema. De modo geral, eu não pestanejaria, velho. Só jogava facinho. Desenvolvimento 1, eu falaria da importância desse cenário político-social estável para a garantia da harmonia da juventude, já que essa fase da vida é marcada por essa contrariedade, né? Por esse cenário contraditório, por esse caráter ambíguo em que o sujeito está em busca de autoafirmação, de autoconhecimento, mas ele tem aquele cenário, mas ele tem a sua construção dependente do meio em que ele está inserido. Eu falaria isso, da importância deste cenário político. No desenvolvimento 2, eu falaria dos pontos negativos desse cenário político com estabilidade, ou da falta desse cenário político. O texto motivador vai te falar que o jovem ele é capaz de mudar a sociedade. Ele agindo ou não agindo, ele muda a sociedade. Cara, daria para falar os pontos negativos disso aqui. Primeiro, repertório na introdução. Citaria a obra As Meninas. Deixa eu olhar para vocês aqui. Repertório na introdução, citaria obras meninas, contexto de publicação, de repressão, de silenciamento, colocaria obras meninas. Desenvolvimento 2, para falar da importância desse contexto, Jorge Simmel, a capacidade do sujeito de se autoafirmar. Desenvolvimento 2, para falar da falta. Se esquecer de tudo, lindão, manda no peito do Aristóteles que ele resolve. Então eu já colocaria, de acordo com Aristóteles, a política deve ser usada de modo que por meio da justiça o equilíbrio se estabeleça. Porra. Se não houver um equilíbrio na sociedade, existe, portanto, uma falha no desenvolvimento desse jovem.
conclusãozinha, uma síntese, vapo, vapo. É isso aí, galera. Tenho certeza que esse canal te ajudou. A plataforma do Gabarito aí também te ajudou muito. Nós estamos fazendo aqui uma previsão de notas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para tu colocar a tua quantidade de acertos, o curso e a cota a qual tu está concorrendo, se é cota ou se é ampla. Preenche aqui, nós precisamos do maior espaço amostral para a gente ser assertivo. Então, arrocha aqui, compartilha com teu amigo, manda nos teus grupos, para a gente ver mais ou menos como é que vai se comportar essas notas. Espero do fundo do meu coração que esse canal tenha te ajudado e que eu tenha colocado ali, ó, um tijolinho na construção da tua aprovação, tá bom? Deixa um feedback pra gente aqui, que eu tenho certeza que esse canal te ajudou. Abraço, não esquece de curtir e se inscrever nesse canal.